Bom dia, gente. Tudo bem? Hoje eu vou conversar com vocês sobre demência. É uma doença assim bem preocupante, bem angustiante, né, para os nossos pais, avós. A gente sempre fica assim com medo desse termo, né? Mas eu queria um pouco localizar vocês, dar uma ideia do que significa. Então veja, primeiro o termo demência se refere à descrição de um quadro clínico que significa a perda da inteligência. Vamos entender um pouquinho o que é inteligência. Veja, o que é QI? QI é coeficiente de inteligência. Então, é a nota média das notas de avaliação das minhas habilidades intelectuais ou cognitivas, sinônimo. Então, seria mais ou menos assim. Quais são as minhas habilidades mentais? Vou citar algumas habilidades cognitivas. Então, atenção, concentração, memória anterógrada, memória retrógrada, localização espacial, localização temporal, cálculo, fluência verbal, execução. Então, veja, todas essas habilidades são, na verdade, segmentações da nossa inteligência. Se a gente testar cada uma delas e dividir pelo número que a gente testou, vai lá dar o QI. Então, isso é inteligência, tá? E o que é demência? Demência é a perda da inteligência. Então, ao longo de um tempo, eu vou perdendo características da minha intelectualidade, frequentemente a memória. E a memória, principalmente a recente. Então, é aquela memória não de coisas do passado, aquela memória de situações imediatas. Por exemplo, o que eu vim mesmo fazer aqui? Quer dizer, como é que é o nome daquela pessoa mesmo que eu conheci ontem? O que eu comi ontem? Veja, esse tipo de problema, que, claro, é normal em algum nível e é presente até em outras doenças de maneira leve, como ansiedade, coisa assim. Se for progressivamente aumentado ao longo de meses e anos, é um dos sinais claros de que deve ser procurado o médico para avaliar a possibilidade de um quadro demencial. Então, o quadro demencial, às vezes, tem alguns exames, como ressonância, alguns testes genéticos que podem ajudar, mas ele é eminentemente clínico, diagnóstico, e através dessa percepção desse declínio da cognição, tá? A maior parte das demências, dessa perda cognitiva, é originário de uma doença que a gente chama de Alzheimer. Então, quando a gente fala demência de Alzheimer, eu estou dizendo que é uma demência cujo a doença que a gera, que a causa, é a doença de Alzheimer. Existem outras, como por exemplo a demência frontotemporal, a doença de Pick, né? A doença dos corpos de Levy. Então, existem outras doenças demenciais não Alzheimer, tá? Só para vocês entenderem, porque na verdade a maioria, em torno de 80 a 90% das demências são de Alzheimer, tá? Então, uma doença progressiva, começa com memória, mas tem alterações de comportamento de maneira muito frequente, e assim a gente vai tratando o comportamento e também a gente vai se esforçando medicamentosamente para evitar a progressão desse declínio, a velocidade de progressão desse declínio cognitivo, dando mais tempo de qualidade de vida, independência e autonomia para a pessoa, tá? Além de, claro, as orientações da família de como lidar com a situação. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam dos vídeos, por favor, se inscrevam lá no YouTube. Estou tentando criar o canal lá. E muito obrigado pela presença. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.